Glória a Deus. Tem crente aí, hein? Amém? Nós estamos aí em uma série. Qual é a série, querido, que nós estamos? Como? Saindo da crise, amém, querido? Quando nós falamos saindo da crise, quem aí já passou ou está passando por uma crise? Querido, eu creio que em um momento das nossas vidas, todos nós passamos por uma crise. Mas só que a crise não é um lugar de permanência, mas é um lugar de aprendizado. Só que hoje o que nós temos visto é algumas pessoas se apegando mais à crise do que ao Criador. Aquele que tudo pode, aquele que tudo faz, aquele que realiza. Aquele que pode nos tirar da crise, mas simplesmente não é o fato de nos tirar da crise. É de como nós vamos sair dessa crise. E se a gente pegar os exemplos que nós temos na Bíblia, a crise é um lugar de amadurecimento e crescimento. E muitas vezes a gente se apega mais no momento que nós estamos passando e não entendemos aquilo que o Senhor quer ministrar nas nossas vidas. Como o pastor Marcelo falou no domingo, como o pastor Leandro pregou aqui agora sobre coragem, como o nosso apóstolo pregou domingo sobre Judas e Pedro. Muitas vezes nós passamos por uma crise, mas muitas vezes nós estamos também naquela crise porque nós estamos olhando somente para o benefício e não para o propósito que Deus tem dentro daquilo que Ele está ministrando em nossas vidas. Só que muitas vezes o que nos falta mesmo é a coragem. Como o apóstolo ministrou que Pedro teve, Judas queria o benefício, Pedro viveu pelo propósito. E aqui, se nós pegarmos um exemplo de alguém que passou por uma crise, nós vamos ver a história de Paulo, que era Saulo, o homem que perseguia cristãos, o homem que tinha autorização para matar cristãos, mas chega a um certo ponto onde ele está indo ali para a cidade de Damasco, e ele tem um encontro com o Senhor, e ali ele entra em uma crise de 3 dias, querido, onde o Senhor ali cega totalmente Paulo, para que ele não enxergasse mais nada que estivesse fora. Mas como o Senhor ministrou no meu coração que aquilo que ele fez com Paulo, Saulo, era para que Paulo enxergasse somente para dentro dele, porque era uma crise criada pelo Senhor, mas para que Paulo saísse para que Saulo saísse daquela crise como Paulo, como o maior evangelista, como o homem que abriu mais igrejas. O que a crise tem feito na tua vida? A crise tem feito você retroceder ou avançar? Querido, muitas vezes a gente tem se apegado e esquecido que quem nos chamou foi o Senhor. E se a gente pegar e for lá em Atos e ver o diálogo, tudo que aconteceu ali com Paulo, nós vamos ver que a palavra diz que Jesus o chamou, mas ele passou por uma crise, amém? De 3 dias, aonde ele não conseguia enxergar nada fora, somente dentro. E muitas vezes é isso que o Senhor quer, que a gente pare de olhar para fora e olhe somente para dentro. Amém, queridos? E foi isso que aconteceu com Paulo. Mas a glória de Deus foi manifestada na vida dele. Querido, ele estava ali indo para uma missão. Qual era a missão de Saulo naquele momento? Matar cristão. Mas Jesus fala: Paulo, eu vou te pôr no meio de uma crise, para você entender que o teu chamado não é matar, é salvar. Para você entender que você que está aqui hoje nessa noite, a crise que Jesus estabelece na tua vida é para fazer você ir além, é para fazer você salvar, é para fazer você curar, estabelecer a glória de Deus. Mas quão difícil é a gente entender isso. Quão difícil hoje é a igreja retrocedendo e o mundo ganhando espaço, porque a gente não tem conseguido olhar para dentro. Mas ali Paulo estava vivendo uma crise, querido. E quando Paulo sai daquela crise, ele volta a enxergar. E ele é batizado. E a partir do momento que ele é batizado, ele entende o propósito. Eu matava, mas agora eu quero salvar. Eu não conhecia, mas agora eu ando perto. Eu não entendia, mas agora ele habita em mim. E o que nós estamos fazendo com o Espírito Santo de Deus que habita em nós? E o que me chamou mais atenção quando o Senhor falou comigo nessa palavra foi quando eu estava vindo terça-feira acompanhando o meu apóstolo, que ele foi ministrar em Barueri. E eu confesso para os irmãos, confesso para a igreja,
eu me senti, querido, muito frustrado. Porque muitas vezes nós deixamos de criar um ambiente para que o Espírito Santo venha e faça milagre. Porque muitas vezes o profeta, o pastor que está ministrando aqui, querido, a intenção dele é que você viva um milagre. E ali Paulo, quando ele tem aquele encontro com Deus e ele vive aquele milagre, a Bíblia diz que imediatamente ele começa a pregar o Evangelho. Nós fomos estabelecidos para pregar o Evangelho, querido. Nós fomos estabelecidos para multiplicar. Quando Paulo tem esse encontro com Deus, que ele sai dessa crise, ele entende o ministério, ele entende o Evangelho da salvação e o Evangelho da multiplicação. E é isso que nós precisamos entender. Querido, nós servimos a um Deus que é o Deus Todo-Poderoso. Não existe outro Deus igual ao nosso. Nós estamos do lado daquele que já ganhou, mas muitas vezes nossos comportamentos são daqueles que já perderam. Não faz sentido você servir a um Deus que já ganhou e os nossos comportamentos ser daquele que já perdeu. Não tem coerência. Querido, a gente tem que bater no peito, não com orgulho, mas falar assim: o meu Redentor, Ele vive, o meu Redentor, Ele reina, não existe outro igual a Ele, Ele é o único que era, que é e sempre será. Oh, rabacalabacebe andarabacalabachai, narabassuri andaramanchore becalabacebia. Aleluia. Aquilo que Paulo recebeu naqueles 3 dias mudou a vida de milhares de pessoas. E fala conosco até hoje. Quando nós pegamos e começamos a ler tudo que Paulo fez, qual era o Deus que Paulo servia? É o mesmo que nós servimos? Em nome de que Deus Paulo fazia milagre? É do mesmo Deus que nós acreditamos? Então, querido, chegou o tempo de a gente viver uma explosão de milagre, porque é o mesmo Deus que tocou na vida de Saulo e transformou ele em Paulo. É o mesmo Deus que você crê, querido. E aí, quando eu comecei a pensar em tudo isso, quando eu vindo de lá, eu falei: meu Deus, é o meu apóstolo, é o meu profeta. Mas a igreja lá estava desejando viver aqueles milagres. Nós precisamos, querido, desejar. Desculpa o que eu vou te falar, mas o Espírito Santo falou comigo. Bateu primeiro em mim, falou primeiro comigo. Tem muita gente que não sabe mais a diferença de estar dentro de uma igreja e de um shopping. A igreja se tornou um lugar onde eu venho somente para passar o tempo. Mas não é isso, querido. A igreja, aqui dentro, aqui é o nosso QG, lá fora é o campo de batalha. Aqui dentro nós buscamos força para salvar lá fora. Aqui dentro nós recebemos a palavra para ministrar lá fora. É lá fora, querido. E a gente precisa entender isso. A gente precisa entender essa manifestação. E aí, querido, hoje eu queria falar para você sobre: pare de aprisionar. Esse é o tema da minha mensagem hoje. Pare de aprisionar. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia o Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. Nós vamos ler a partir do versículo de número 35, onde Jesus aqui ele fala da salvação. Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, a partir do versículo 35. Amém? Mateus 25, a partir do versículo 35. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? E sem roupa e te vestimos?
quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizeste isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que fizestes. Amém, querido? Esse é o nosso propósito, para isso que o Senhor nos estabeleceu, para pregar o Evangelho. Só que muitas vezes eu me parei pensando em tudo que tem acontecido nesses 2 anos de pandemia que nós estamos vivendo. A presença de Deus, ela tem sido real, mas será que diante de tudo que nós temos passado, você tem conseguido sentir a presença de Deus cada dia mais real na tua vida? Porque aqui a palavra diz que se a gente evangelizar, se a gente fizer, para o menor que for, a gente está agradando o coração de Deus. Então, querido, para a gente sair de uma crise, a gente precisa agradar o coração de Deus. Porque tem muita gente que entra numa crise e realmente esquece quem é Deus, só pensa na crise. Querido, deixa eu te falar uma coisa, o mundo aí fora, ele já está pensando na crise, mas a gente que ministra, que é ministrador do Evangelho, a gente somos aquele que vamos solucionar a crise, querido. E existem muitas pessoas aí fora, que precisam da tua palavra, que precisam da cura que está na sua vida através do Espírito Santo, que precisam realmente que você, querido, manifeste a presença do Espírito Santo na vida dessas pessoas. Querido, a crise não é o fim, a crise é o começo, para a gente que entende que servimos a Jesus. Amém? Tudo que é aprisionado pode ser esquecido, tudo que é aprisionado é condicionado. E eu volto a falar, quantas palavras proféticas nós temos recebido nesse tempo de crise, de pandemia. Querido, a última campanha que nós tivemos aqui, ativação espiritual, no último dia saímos daqui 2 horas da manhã, vivendo o sobrenatural. E o que você fez com tudo que você recebeu? E aí a gente fica aprisionando essa unção que nós recebemos, nós ficamos aprisionando a glória de Deus dentro de nós, sendo que existem pessoas aí fora que precisam receber essa manifestação. Mas chegou a um certo ponto, querido, que nós nos tornamos egoístas, e a gente precisa começar a desaprisionar tudo aquilo que a gente tem recebido para as pessoas. Olha que a palavra diz, querido: quando foi que te vimos estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Aí o 40 diz assim: então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que você fizer, que você pregar o Evangelho, querido, você está agradando o coração de Deus. Então, se você está passando por uma crise, é o momento de realmente você pensar: Senhor, é o momento onde o Senhor vai mais querer me usar. Quer um exemplo? Apóstolo, todas as vezes que o Senhor estava mais enfermo, foi a vez que o Senhor mais usou para o Senhor curar as pessoas? Como assim? Ele está enfermo e cura? Querido, não é sobre nós, é sobre Ele. É isso que nós precisamos entender. É sobre Jesus, não é sobre nós. Jesus, Ele quer que nós sejamos um canal de bênção, mas muitas vezes a gente só tem recebido. E aí sabe o que acontece? O mundo tem avançado, e nós temos retrocedido para trás, e deixado que o mundo avance, colocando as coisas. Hoje a televisão, a escola, tudo que você vai ver, eles querem implantar alguma coisa. Na televisão eles não têm pudor nenhum, eles fazem lá os atos dele, e não estão nem aí. Mas a gente que tem recebido a unção, a presença e a manifestação do Espírito Santo, não podemos nos calar, querido. Existem milhões de pessoas aí fora que não conhecem a Cristo, e o papel de ir lá e evangelizar e falar do amor de Deus para elas é nosso. E a gente não podemos nos calar, querido. A gente precisa viver essa manifestação. Amém? Aprisionado a glória de Deus em nós, e não deixado queimar para fora. Você tem que deixar queimar para fora, querido. Você tem que incendiar a pessoa lá do teu trabalho. Você tem que incendiar lá na tua faculdade. Você tem que incendiar lá o teu vizinho. Irmãos, a gente precisa ser muito sincero.
É fácil eu chegar do meu trabalho, colocar a minha roupa, entrar no meu carro, passar por aquela porta e ser cristão. A gente tem que entrar nos lugares aonde Deus quer que nós estabelecemos a glória dele. Porque as pessoas aí fora, eles não pensam duas vezes. Eu falo por experiência própria. Eu fui durante 7 anos no espiritismo. E o pastor Leandro falou uma grande verdade aqui, querido. O mundo aí fora, eles não estão nem aí, se é para ganhar dinheiro. Os caras estão malucos, fazendo de tudo. E a gente muitas vezes para ganhar uma vida tem se, retraído. Como ontem a evangelista Luciana fez uma dinâmica na cela. Como que a gente tem apresentado Jesus para as pessoas? Ela vem com um copinho de café, um copo e uma taça. Será que realmente quando alguém fala que está passando uma crise para você, mesmo que você esteja, você apresenta aquele que pode solucionar a crise para a pessoa? Porque Jesus pode, querido. E a gente precisa entender isso, essa manifestação. Pastor, mas eu acho que a unção, a manifestação, é só para vocês que são pastores e evangelistas. Não, é para todos. Basta ter coragem, querido, e exercer a tua fé. Basta ter coragem em falar do amor de Deus. Basta ter coragem, querido, sabe por quê? Porque não é sobre nós, é sobre Ele. Quando você estiver lá na tua empresa e teu chefe começar a falar de crise, falar que as coisas não estão certas, você fala, só me dá um minuto? Eu tenho alguém que pode solucionar. Mas precisa ter coragem, precisa ter fé, querido. Sabe por quê? Porque a palavra, você vai estar ministrando a palavra. E a palavra ela não volta vazia. E a gente precisa entender isso. Então, querido, para sair de uma crise, a gente precisa agradar o coração de Deus. Como? Pregando o Evangelho. Amém? E aqui, querido, nesse texto bíblico, Jesus ele está fazendo a separação. Ele diz que ele pega as ovelhas e põe do lado direito, pega os cabritos e põe do lado esquerdo. Direito é lugar de honra. Só que se você for pegar o final dessa palavra, os que não pregaram, os que não fizeram, a Bíblia diz que o fogo que foi preparado para o diabo no inferno vai estar preparado para essas pessoas, querido. Sabe por que muitas vezes a gente não entende e não consegue entender o propósito da nossa vida? Porque a gente precisa entender mais a Bíblia, a gente precisa ler mais a Bíblia. A gente que vem para a igreja, a gente que é cristão, a gente não pode ficar sem ler a Bíblia, porque a Bíblia é a revelação de tudo que Deus quer para nossas vidas. E aí quando eu peguei essa palavra, que Deus me deu essa palavra que eu fui ler, querido, eu não quero queimar no fogo que foi preparado para o diabo. Eu quero agradar o coração de Deus. E para isso, querido, a Bíblia tem tudo que nós precisamos. O pastor Leandro falou aqui uma grande verdade. Querido, há uns 20 anos atrás, eu era do tráfico. Imagina, quase 20 anos atrás, você ganhando R$400 por semana. Era o que eu ganhava. E quando acabava o meu plantão, que eu sempre trabalhei à noite, eu estava devendo. Sabe por quê? Porque o diabo dá, mas ele sempre vai tomar. Então a gente precisa entender, sabe, qual o propósito da nossa vida. Porque se você for perguntar para esses caras aí fora, eles têm um propósito. Seja de dinheiro, seja de conquista. O nosso maior propósito é ir morar no céu com Jesus. Mas enquanto isso não acontece, Senhor, eu prego o Evangelho. Como Paulo disse, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Oh, rabalabacharabacalamantorebecai. É isso, querido. É isso, querido. Nós precisamos entender que o Deus que nós carregamos dentro de nós é o maior, querido. É aquele que não perde, é aquele que já venceu. Não tem como sair da crise vivendo de aparência. Não tem como, querido. Não tem como sair de uma crise vivendo de aparência. Marcos 11, versículo de número 12 diz assim, ó. O Evangelho de Marcos, capítulo de número 11, versículo de número 12 diz assim, ó. No dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse, ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Qual foi esse dia seguinte? No dia seguinte que Jesus tinha triunfado, entrado em Jerusalém.
E aí Jesus de longe, ele olha uma figueira. Mas o que me chama a atenção nessa palavra foi o que o Jesus enxergou naquela figueira. Jesus enxergou naquela figueira folhas. E geralmente quando a figueira ela dá folhas, ela também dá frutos, mesmo que seja verdes. Só que Jesus olha para a aparência daquela figueira e achou que ela estava dando fruto, mas quando ele chega perto ela não tinha fruto. Isso, querido, muitas vezes somos nós que estamos dentro da igreja, aparentamos ser cristãos, mas não damos fruto. A gente tem aparência, a gente conhece a palavra, a gente ministra a palavra, a gente conhece a Jesus, mas o maior propósito, que é dar fruto, nós não conseguimos. Sabe por quê? Porque tem muita gente que só quer viver o protocolo, mas para ganhar fruto, querido, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. E o que mais agrada o coração de Deus é ir, pregar o evangelho e dar fruto. Tem muita gente, querido, que só quer o fruto de protocolo. Sabe qual é o fruto de protocolo? Aquele que cai no colo. Você não tem trabalho nenhum para ganhar um discípulo, ele mesmo vem para a igreja. Mas não é isso a intenção que Jesus tem para a nossa vida. Ela tinha folhas, mas não tinha fruto. Querido, como que está a tua vida? Toda a unção que você tem recebido, toda a palavra profética que você tem recebido. Qual a dificuldade para isso, querido? Estou falando por mim. Qual a dificuldade para a gente dar fruto? Você já viu, querido? Você conhece alguém? Na igreja lá do Léo tem bastante. A pessoa conhece muito a palavra. A pessoa às vezes questiona muito a liderança. A pessoa é instruída na palavra. Mas quando você fala para ela, olha para trás, me mostra os teus frutos, ela não tem ninguém. Ela não ganhou ninguém para Jesus. Sabe por que eu respeito tanto a vida do meu apóstolo? Sabe por que eu admiro tanto os pastores que quando eu cheguei eles já estavam aqui? Pastor Fábio, eu nunca contei isso para o pastor Fábio. Uma vez eu lembro que quando eu cheguei na igreja, um dos meus filhos queria fazer aula de bateria, e o pastor Fábio me deu o telefone dele. Eu falei, olha, cara, aquele homem de Deus me deu o telefone dele. Eu me senti honrado. Hoje, querido, sabe por que eu admiro tanto eles? Porque quando o meu apóstolo, ele veio caminhando no seu ministério, ele veio assim, ó, ele veio assim, ó, sabe fazendo o quê? Vendo se não tinha buraco, sabe para quê? Para os que viessem depois andasse aqui, ó, andasse aqui na direção, querido. E muitas vezes a gente não consegue entender isso. Que aqueles que vieram na frente, querido, vieram aqui, ó, sondando o terreno, para que eu e você começasse a vir. Falava, Senhor, segundo a palavra do meu profeta, segundo a palavra do meu pastor, eu vou caminhar, porque ele já me mostrou o caminho, ele já deu fruto, ele sabe o caminho, ele já passou por crises. E se hoje ele está me instruindo, por mais que doa, eu vou segundo a palavra do meu profeta, porque não tem erro, porque ele já caminhou, ele já enxergou os obstáculos. Ele fala, aqui não, aqui sim, aqui não, vai aqui. Mas muitas vezes a gente não entende. É por isso que muitas vezes Jesus olha para nós, vê uma figueira com folha, mas sem fruto. E a gente precisa dar fruto, querido. João 15, a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o viticultor. Toda vara que em mim que não dá fruto, ele a corta, e toda vara que dá fruto, limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois a vara. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora, como a vara, e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos, querido. Querido, olha a profundidade dessa palavra. Nós que estamos aqui, a gente tem que estar, querido,
enxertado na videira que é Jesus Cristo. Quando você está, querido, enxertado na videira, não tem como você dar fruto. Mas aqui essa palavra diz de duas situações. Duas situações, a mesma situação, a mesma situação enxertada na videira. Mas porque umas davam fruto e outras não. Querido, é a palavra de Jesus que nos transforma. É a palavra de Jesus que nos faz ir além. E a gente precisa entender, sabe? A gente precisa chegar num culto como esse quarta-feira e já chegar pipocando. Hoje eu quero ver milagre. Eu preciso chegar na minha célula e chegar à minha célula não mais como uma reunião de amigo, mas como um ponto de milagre naquela rua, naquele bairro, naquela cidade, para que a glória de Deus seja manifestada. Nós precisamos dar fruto. É tempo de dar fruto, querido. Não é tempo de recuar, é tempo de avançar, porque nós estamos alicerçados na videira que é Jesus. Oh, rabacalabassuribicalamantiorebecai. É tempo de avançar, igreja. É tempo de avançar, porque o mundo tem avançado e nós não temos percebido. Querido, nós estamos enxertados na videira. Jesus é o nosso rei. Não basta só conhecer, não basta simplesmente falar, é preciso agir. É tempo de agir, igreja. É tempo de sair na rua, é tempo de ir no teu vizinho, é tempo de ir no teu trabalho, falar do amor de Deus e profetizar milagre. A gente chegou a um tempo, querido, que a igreja, pessoas não conseguem sair da igreja sem ouvir uma profecia, uma palavra. Está tudo bem, está tudo certo para isso, mas você também tem que ser o canal que vai abençoar outra vida. A gente não pode ser mais obesos espirituais só para nós. Não, existe um povo aí fora clamando por socorro. Existe um povo aí fora que precisa conhecer o nosso Jesus, o nosso rei, aquele que era, que é e que sempre será. Narabassuribicalabaceribicai. Sabe essa vara que não dá fruto, mas está na videira? Muitas vezes é a gente que vem para a igreja. Aqui não, mas na igreja do Léo tem muito isso. Já viu aquelas pessoas que vão para a igreja e elas só andam naquele mesmo grupinho? São os meus amiguinhos da igreja, mas não são frutos. Ah, eu só ando com eles aqui porque são os meus amiguinhos. Tem 7 anos que eu estou na igreja e eu só ando com esses amiguinhos. Não cresce nada, não frutifica e não dá fruto. Querido, é hora de expandir. É hora do grupo se juntar e falar: Deus, qual é a estratégia dessa semana? Deus, qual é a estratégia que o Senhor vai nos dar? Deus, qual direção o Senhor vai nos dar? Deus, aonde tem vida para nós salvar? Porque nós vamos fazer o ID e pregar o Evangelho. Rabacalabasebi andarabacalabachorebecai. Narabassuri andaramanchore andalabacarabasébia. Nós temos tudo que nós precisamos, querido. Tudo que nós precisamos. Direção do Espírito Santo, palavra. Aqui nós ministramos a palavra. Só que eu volto a falar, a crise não pode nos parar, a crise não pode nos vencer. Amém? Mandei um vídeo para o pastor Juliano. Como as pessoas são ousadas, né, pastor Juliano? Tem estratégias. Um cara pegou uma maleta, não foi, pastor Juliano? De manutenção de ferramenta. E ele entra na loja: sou da manutenção. A pessoa: como assim? Eu não pedi nada de manutenção. Eu vim fazer a manutenção do seu dia. Querido, ali você já pensou nessa estratégia? Você pegar um sábado do seu dia para fazer algum tipo de evangelismo? Olha a ideia desse cara. Mas ele tem um propósito. Ele pega aquela maleta de ferramenta e ele entra nos lugares, nas lojas. Eu sou da manutenção. A pessoa: mas eu não pedi manutenção. Eu vim fazer a manutenção do seu dia. Na hora que ele abre a maleta, está cheio de doce gourmet, cheio de brigadeiro. Ele começa a falar: aqui tem 20 gramas de felicidade. Agora imagina, querida, a gente chegando e falando: aqui tem Jesus, aquele que pode te curar, aquele que pode te salvar, aquele que pode abençoar sua família, aquele que pode restaurar teu casamento. Eu vim trazer ele para você aqui e é de graça. Oh, xarabacala mandarabacala baixai.
mas nos falta ousadia, coragem. Eu sei que muitas vezes, querido, alguns de nós somos mais tímidos, mas pega um irmão, querido, que é mais ousado. Eu aprendi assim, com o pastor Sandro e com a pastora Sheila. Como assim? Vou sair de casa em casa batendo, perguntando se as pessoas querem oração? Fabinho, é assim que funciona, vem cá. Eu vou fazer uma vez e você olha. Depois você faz e a gente vai fazendo junto. É isso, querido. E muitas vezes é somente o testemunho do que Deus fez na tua vida. Vocês viram aqui o pastor Rubens falando domingo? Acho que foi domingo que ele falou. Quando ele chegou na igreja, ele viu o pastor Sandro pregando. E o pastor Sandro falou que ele já foi dependente químico. E o pastor Rubens falou, opa, mas você vê como que é as coisas de Deus. Porque no dia que eu cheguei na igreja, era o evangelista Sandro que também estava ministrando. E ele falou, fui liberto das drogas, fui restaurado, hoje eu sou um homem de Deus. E eu tinha chegado, querido, na igreja totalmente destruído. E eu falei, se Deus fez na vida dele, vai fazer na minha. O seu testemunho vai salvar vidas. A história que Jesus fez com você vai mudar vidas, querido. Muitas vezes é o teu testemunho, é a tua história. Mas muitas vezes a gente precisa, querido, ter ousadia. A gente precisa entender que a nossa crise não é o final, mas é o começo. O que você tem aprendido, querido, com a crise que você tem passado e você passou? Quantas pessoas que não servem a Jesus desempenharam coisas extraordinárias nessa crise da pandemia? Quantas pessoas buscaram estratégias em Deus para ganhar vidas durante essa pandemia? E a gente precisa, eu estou, querido, com essa palavra no meu coração. A gente precisa. A gente não pode mais viver um evangelho somente aqui dentro. É gostoso, é aconchegante. A gente recebe poder, a gente roda na presença do Espírito Santo. Mas como eu falei, é lá fora. A gente precisa dar fruto. Jesus tem que olhar para nós e falar assim, olha lá, olha a minha videira, olha aquele que eu estabeleci. Ele tem folha, ele tem fruto, ele tem palavra, ele tem unção, ele carrega a minha presença. E quem carrega a minha presença, querido, aonde chega, tudo é mudado, tudo é transformado. Narabacalabacebe andarabacai. E sabe por quê, querido? O Senhor me impulsionou para falar novamente do meu testemunho. Porque pode ser que você que entrou aqui dentro hoje pode estar pensando, eu vivo uma história parecida com desse pastor, e eu acho que não tem solução para a minha vida, porque eu não consigo sair desse ciclo. E Deus me mostra uma pessoa aqui dentro, querido, vivendo essa situação. E o Espírito Santo manda eu te falar, querido, a mudança para a tua vida hoje. Você não veio aqui à toa. Porque quando eu entrei naquela igreja, a possibilidade era mínima. Mínima. Lá embaixo na Kennedy. Por que mínima? Porque eu estava indo planejar um assalto. E o Espírito Santo me fez pular na porta da igreja do carro. E já fazem 13 anos. Se você que está aqui dentro hoje, porque Deus me mostra um homem, querido, passando uma situação parecida com a minha, e acha que não vai conseguir sair, eu gostaria de orar pela tua vida agora. Que a unção que Deus derramou sobre a minha vida, eu gostaria de compartilhar com você. Quem é você, querido, que está aqui? Não precisa, querido, agora ter vergonha, não precisa não, porque é Deus falando contigo. A decisão e a escolha, querido, é sua. Pela tua força você já viu que você não consegue, mas a unção de Deus, ela quebra o jugo. Quem é esse homem que tem vivido uma situação difícil e acha que não vai ter mudança? Já procurou vários caminhos e nunca conseguiu. Quem é você, querido? Porque o Espírito Santo me mostrou. E o Espírito Santo não falha, ele não erra. E ele está fazendo isso porque ele te ama. E ele sondou o teu coração. Quem é você, que eu quero orar por você? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Alabassuribica. Amém? Fica de pé, querido, em nome de Jesus. Alabassuri andarabaxara bacalabacélia. Marabacalabassuri andaramanchoi andarabacalabaxai. Alabassuri bicalabassuri bicai. O engraçado é que eu ia parar. O meu apóstolo me deu uma direção. O Espírito Santo continua me falando dessa pessoa, querido, que está aqui. Jesus te ama. Ele quer mudar a sua história.
Até quando você acha que vai dar para levar do jeito que você está levando? Halabassuri bicala manchore becala bachai. Narabasebe andarabassuri biandoro monchore becala basébia. Narabanduria sebe andaramanchore becala bachuri andalabachai. Oh Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, quem convence ao Senhor, Pai. Halabassuri bicala bassuri bicai. Halabassuri, você anda, querido. Você tenta até um certo ponto. Quando você vê, você volta tudo para trás de novo. E você fala, por que isso acontece? É o meio que você tem vivido. É o meio que você não consegue sair. Halabacarabaceri andarabacharabacai. Quem é você que Jesus ama tanto como Ele me amou? Porque quando foi comigo Ele me amou. Halabassuri bicalabassuri bicai. Mas a escolha é sua. Amém? Glória a Deus. Todo mundo bem? Pode se assentar, querido. Da crise para a realização. João 14. O versículo 12 diz assim, ó. Digo a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei, querido, amém? Querido, em nome de Jesus, da crise para a realização. A palavra diz que Jesus estava indo para o Pai, mas aqueles que crerem nele, que seguissem a sua palavra, fariam coisas maiores ainda. E é esse o propósito da nossa vida, fazer coisas maiores ainda, fazer aquilo que Jesus fazia, curar, libertar, salvar, transformar, porque essa palavra profética, ela está sobre a nossa vida, essa unção, ela está sobre a nossa vida, e nós não podemos, querido, de maneira alguma, dispensar esse chamado, dispensar essa unção, dispensar a glória de Deus que habita em nós. Chega de aprisionar, é hora de manifestar a glória de Deus por onde você passar. Querido, eu vi uma pessoa comentando sobre o leão na internet. Eu achei aquilo muito interessante. O leão, ele costuma comer por dia 7 quilos de carne, e ele consegue passar até 3 dias sem comer. E quando passa aqueles 3 dias, ele precisa de uma média de 30 quilos de carne. Mas você nunca viu um leão passando crise e comer capim. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele é o rei, ele sabe para que ele foi estabelecido. Mas tem muito crente que quando entra na crise, começa a aceitar qualquer coisa do mundo e esquece que ele é filho do rei, do leão, da tribo de Judá. Oh, rabacalabassuri bicalabachai. Querido, você foi estabelecido para reinar. Não pense que na hora da crise, querido, você vai poder começar a querer aceitar qualquer coisa que o mundo tem. Não, para você não. Principalmente quando é uma crise financeira, é agiota, é banco. Halabassuri bicalabachai, não. Você foi estabelecido para reinar. Amém? Deus também, querido, colocou uma crise sobre a vida de Jó. Jó começou a perder tudo. A mulher chega para ele e fala, amaldiçoa seu Deus, e morre. Halabassuri bicai. Os seus amigos chegaram para ele, falaram, Jó, qual é o teu pecado? Confessa. Mas ele sabia no Deus que ele cria, querido. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Halabacarabaceri andarabacai. E Jó sai daquela crise muito mais forte, muito mais próspero. E a gente precisa entender isso. Chega um certo ponto que o rei fala que todos teriam que se dobrar a sua estátua. Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram, nós não dobraremos. Se Jesus quiser, Ele nos salva, mas se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. A ira foi ao coração daquele homem, e ele disse, esquentem a fornalha 7 vezes mais. Rabacalabaceri andarabachai. Amarrem eles, coloquem eles dentro de uma crise. Mas na hora que eles estavam dentro daquela crise,
o quarto homem apareceu, o homem de branco, alabassere bicalabachai. Será que você tem enxergado que o homem de branco, querido, está com você nessa crise, que Deus está com você nessa crise, e Ele não vai deixar você ser sucumbido, alabassure bicai, mas o que Ele quer é que você continue dando glória, o que Ele quer é que você continue acreditando, o que Ele quer é que você continue pregando o Evangelho de Cristo, por mais que esteja a fornalha aquecida, mas o Deus que você serve é o Deus do fogo. Se você crê nessa palavra, querido, aplaude a Jesus aí. Pode aquecer o fogo, porque o dono do fogo está com nós aqui dentro, e Ele não vai deixar, Ele não vai deixar, Ele não vai deixar, porque Ele é, Ele era e Ele sempre será. José passa por uma crise, é enganado, é rejeitado, é traído pelos irmãos. Por quê? Porque eles não acreditavam no chamado na vida de José. Não adianta compartilhar com quem não acredita no teu chamado. Só que José sai da crise para o trono. E é isso que nós precisamos entender, querido. A crise não é um lugar de permanência. A crise é um lugar de passagem. A crise é um lugar de fortalecimento. A crise é um lugar onde você buscar força. Mas que uma coisa, queridos, esteja latente no nosso coração: pare de aprisionar a glória de Deus só para você. Eu gostaria que você ficasse de pé nessa noite. Alabassuri andarabacalabachai, arabasebi andarabachai. Se for para Jesus, pode aplaudir mais alto. Arabassuri andarabachuri bicalabassuri andarabachai, arabacalabasebi andarabassuri bicai. Querido, quando eu pego essa situação, e eu viajo muito na palavra de Deus, porque Deus, Ele é maravilhoso. Eu vejo esses homens de Deus que a Bíblia nos mostra passando por uma crise, e nenhum deles voltando atrás, eles acreditando. Não estava aqui no script, mas eu gostaria que o multimídia colocasse aqui Abacuque 3:17, para a gente encerrar. E eu encerro aqui, querido, liberando essa palavra sobre a sua vida. Saia da crise para o trono, saia da crise para realizar, saia da crise para frutificar, saia da crise para multiplicar, saia da crise para viver o Evangelho, saia da crise para ter a transformação que Saulo teve para Paulo. Abacuque 3:17. Olha isso, querido. Imagina aqueles homens de uma crise. Imagina a gente passando por uma crise, e o diabo só olhando para nós e só esperando o momento da nossa desistência, só esperando o momento que a gente vai retroceder. E eu pego essa palavra profética, querido, para a tua vida hoje. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. 18. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Recebe essa palavra profética aí, querido. Por mais que as coisas estejam, por mais que você esteja passando crise, se alegre no Deus da tua salvação, se alegre naquele que te chamou, se alegre naquele que te estabeleceu, se alegre naquele que é o teu Deus, aquele que não falha, aquele que não erra, aquele que está com você a todo minuto, a todo instante, segurando na tua mão e dizendo: filho, filha, ei, pode estar passando por uma crise, mas eu estou com você. Você vai sair campeão, você vai sair vitorioso. Oh, xarabacala mantarabacala baixai.